colocar um novo notebook. Vou criar um novo notebook. Então, a gente cria aqui um novo notebook, eu posso renomear ele, né? Posso colocar, você vê que a extensão dele é IPYNP. Então, eu posso renomear ele, posso colocar aqui aula, né? Try Accept. Então, o que é o Try Accept? Try Accept Entrou o Maicon também, tudo bom, né, Maicon? Então, o Try Accept, ele quando você coloca uma condição, né, você é uma tentativa de uma execução de um código, e se esse código ele é um tratamento de erros. Então, ele tenta rodar um código, mas ele te trata os teus erros, entendeu? Então, vamos colocar aqui um exemplo aqui. Como é um assunto tranquilo, Try Accept, a gente pode também fazer uma revisão de algum outro passado, né? Por exemplo, vamos fazer uma divisão. O que acontece com divisão? Se eu dividir qualquer número tranquilo, ele divide aqui, normal. A primeira vez que a gente roda o código, ele sempre demora mais um pouco, porque ele está puxando tudo para a memória. Então, se eu faço uma divisão por zero, o que acontece? Eu tenho um erro, na verdade. Então, eu tenho um zero division erro. Então, ele me dá aqui a classificação desse erro. Entendeu? Só que aí, então, por exemplo, se eu estiver num loop, onde eu não sei se vai dar erro ou não, eu estou usando variáveis, eu não sei se vai dar erro ou não. Ou eu quero uma função, eu quero proteger ela de um usuário que a gente não sabe o que ele vai digitar lá, né? Então, coloco um try. Então, try, 2 pontos, né? E aí eu coloco aqui. Vamos supor que, inicialmente, eu defini minhas variáveis. Eu defini o x é igual a 1, e o y é igual a 2. Então, eu vou tentar executar o quê? O x dividido para o y. E aí, se ele não rodar, ele vai entrar no accept. Então, ele vai rodar o accept. Accept é o quê? Sei lá, pode ser um simples aviso. Divisão por zero. Então, na hora que eu rodar esse código, o que ele vai fazer? Ele vai tentar dividir o x por y. Se der algum erro aqui nesse código aqui, ele vai entrar aqui no accept. Se não der erro, ele roda aqui e o código finaliza. Ele não entra no accept. Entendeu? Então, ele não fez nada. Então, ele não deu erro. Ele entrou aqui e ele rodou esse código. Ele só não me amostrou nada. Né? Poderia aqui me amostrar aqui, ó, por exemplo, através de um print. Né? Print x dividido para y, o x dividido para y. Então, vamos rodar novamente. Então, ele printou o quê? Ele printou isso daqui. Né? Por quê? Porque ele rodou sem erro. Aí, vamos copiar aqui de novo. E vamos criar uma nova célula para a gente guardar isso aqui. Todos esses códigos aqui eu vou colocar no meu GitHub depois. Então, se o meu y for 0 dessa vez, ó, ele tenta rodar esse código, ele verifica que teve um erro e roda o accept. Ele roda divisão por 0. Entendeu? Outra forma de resolver isso daqui, por exemplo, é sabendo qual o erro que pode dar. Vamos tentar aqui novamente. Então, ao invés de fazer somente accept, boto accept, qual é o erro que deu aqui? Vamos subir aqui. Não é zero division erro? Foi essa string aqui que deu.
Eu vou copiar ela aqui. Vou colocar aqui, except zero division error. Ou seja, eu estou já sabendo que eu posso entrar nesse tipo de erro. Divisão por zero. Ou seja, eu detalhei qual é o meu erro aqui. Zero division erro. Entendeu? Aqui eu vou mandar um link que ele vai listar aqui os tipos de erros aqui. Uma páginazinha da internet que ele tem, por exemplo, um memory error, né? Vamos supor, eu quero pegar um memory error. Entendeu? Se eu pegar um memory error aqui, eu vou printar aqui, memory error. Entendeu? Então, ele não tem a mesma funcionalidade. Ele errou aqui da mesma forma. Entendeu? Poderia colocar aqui o except geral. Então, eu me esquivo desse erro. Entendeu? Porque ele deu um erro diferente daquele que eu me programei. Tá bom? Então, esse try except, como que eu uso na prática? Como que eu faço na prática? Muitas das vezes eu tenho um for, entendeu? Eu tenho um for, eu vou colocar aqui mais ou menos um tipo de código que eu faço. Eu tenho um for, que o i vai ficar dentro de um range, tá? De 0 a 100, uma lista que muitas das vezes eu trabalho. E aí, dentro desse for, eu quero rodar, para cada rodada dentro do for, eu quero fazer algum processamento e absorver alguma informação desse processamento. E nessa lista, algumas vezes acontecem erros. Então, quando acontecem esses erros, eu quero passar para frente. Eu não quero que ele fique travado nesse erro, que ele pare o meu processamento total somente por causa desse erro. Então, eu faço um try, entendeu? E aí tento fazer e aí pode, sei lá, um except só para me printar aqui qual o erro que eu tive, entendeu? Bota aqui um print qual erro que eu tive. E eu tento rodar vários aqui. Por exemplo, um erro de 50 dividido para por 100, vou empurrar um erro de exemplo aqui. 50 menos i. Ou seja, quanto que ele vai dar um erro aqui? Quando o i for igual a 50. Não é verdade? O i está variando entre 0 e 100. Vocês estão entendendo esse código aqui, ó, que eu estou fazendo? Eu estou empurrando um erro normal aqui, de divisão por zero. O i vai ficar rodando aqui de 0 a 100. Ele vai assumir 100, né, na verdade, de 0 a 99. Né? Ele não chega no 100. Então, ele vai tentando aqui fazer essa divisão de 100 dividido por 50 menos i. Quando o i for exatamente igual a 50, isso daqui vai dar erro. Aí ele vai me printar aqui, ó. Vamos printar aqui, vamos dizer que erro. Igual a... Aí eu printo o meu i. Entendeu? Então, na hora que eu rodar, o que eu espero? Eu espero que ele não vai me mostrar nada aqui. Quando ele rodar isso daqui, ele simplesmente roda sem amostrar nada. E ele só vai amostrar quando ele tiver um erro. Tá vendo? Ó? Ele varreu. O que ele fez na prática? Ele varreu o meu i de 0 a 99, rodou aqui todas as vezes, menos quando o i foi exatamente 50. Quando o i foi exatamente 50, ele rodou aqui.
Ele não rodou aqui, ele terminou, e ele, no caso, ele continuou o meu processamento. Ele foi para o 51, 52 e assim por diante. Entendeu? Ele me printou só o erro. Se eu não tivesse colocado isso, ó, vamos comentar. Se eu não tivesse colocado isso, não ia chegar o meu I. Você vê que o meu I agora está valendo? Ó. Vamos colocar um código a mais. O meu I está valendo 99, porque ele rodou todo mundo e ele chegou até o 99. Na hora que eu rodar aqui, ele me deu um erro, ó, divisão por zero. Ele travou o meu código. Na hora que eu rodar o meu I aqui, meu I é 50. Então, o meu I chegou até 50 e o meu processamento parou por conta de um erro. Entendeu? Ficou claro essa parte? O try, ele me ajuda nessa parte de consertar aqui, de evitar que o código pare por conta de um erro acidental no meio do caminho. Legal. Legal. Legal, Luiz Gustavo. Obrigado. E aí tem mais uma funcionalidade que é o finally. Então, eu vou copiar aqui um código aqui em cima, que a gente já fez, que é esse daqui, divisão por zero. Vou colocar mais uma célulazinha aqui para baixo. E aí, eu tenho o try, ele vai tentar calcular o x dividido pelo y, vai dar um erro, porque a gente já sabe que o y vale zero. Então, ele vai cair no except, né? Agora, eu coloco o finally. Finally é o quê? Né? Quer dizer, finalmente, traduzindo, né? Finalmente, aí eu vou printar aqui. Então, ele sempre vai entrar aqui no finally. Dando erro ou não dando erro, ele sempre vai entrar no finally. Então, eu vou printar aqui, sei lá, sempre entra aqui. Então, na hora que eu der um play, ele deu um erro, divisão por zero, e ele printou, sempre entra aqui, porque ele sempre vai entrar no finally, dando erro ou não dando erro. Se eu colocar aqui 10, aqui, ele fez a divisão não deu erro, então foi ok aqui, mas ele também entrou no finally, né? Ele não entrou no except, mas ele entrou no finally. Tá claro? Então, essa é o try except. Eu vou colocar aqui um link. Esse link é um link normal que eu peguei na internet, mas ele tem todos os tipos de erro. Eu vou colocar aqui na mensagem, aqui, ó, nos comentários aqui. Esse link, se vocês acessarem depois, guardarem, eu posso mandar por e-mail, vocês podem me perguntar depois, mas é fácil de achar, né? E ele tem aqui vários tipos de erro, se você quiser ser específico. Ou seja, se você conhecer o seu código a ponto de saber qual é a maior probabilidade de erro, você já trata ele especificamente, né? E se for um erro que você não está esperando, você tem também como tratar de uma forma específica, né? Você encapsula ele de uma forma específica. Então, esse é o try except, né, gente? Essa é a parte do try except. Eu coloquei realmente um cronograma aqui mais simples para esse início, para que a gente tivesse um tempo também para tirar algumas dúvidas, principalmente do começo do começo do Python em si. Então, se você tiver alguma dúvida, pode tirar, a gente pode aproveitar esse tempo para rever algum conteúdo do passado ou tirar alguma dúvida desse conteúdo. No caso, eu posso também comentar alguma coisa de data tables, de filtros de data tables, que eu acho que é uma parte muito importante. Então, eu vou falar aqui um pouco de data table e vocês têm a liberdade de me interromper
tirar dúvidas do passado. Estou pegando aqui um link do meu GitHub aqui, me dá só um minutinho. Meu GitHub é esse, ó, gente. Vou colocar aqui na mensagem. Meu GitHub é esse. Acessando ele, vocês pegam as aulas, a aula passada e essa aula de hoje também, que eu vou deixar disponível lá. Mas eu estou pegando aqui, na verdade, são alguns dados para que a gente faça mexa um pouco com a data frame. Então, tem esse link aqui, ó. Eu peguei uns dados da GM. Esse link aqui, se vocês acessarem, eu mandei na mensagem. Vou deixar aqui também no código para todo mundo enxergar depois. URL igual a essa daqui. Vou colocar entre aspas para que ele fique igual a uma string. Então, se a gente acessar esse link, eu vou compartilhar outra tela aqui e vou acessar esse link para que a gente enxergue como é que são os dados. Então, na hora que colocar esse link, eu vejo esses dados aqui. Tá ok? Então, vamos aqui fechar eles aqui. E eu vou voltar para a minha apresentação anterior. Então, aqui eu tenho essa URL. E eu vou agora importar o meu Pandas, a minha biblioteca Pandas. E, por fim, eu vou puxar aqui meu data frame, vou dar o nome dele de DT aqui, underline. CSV e a minha URL. O nome da minha data table aqui que é pd.readsSV e a URL. E eu jogo dentro aqui a minha URL. Então, como que vai ser esse meu data frame? Vamos ver aqui como é que ele fica. Então, você vê que eu tenho agora o meu data frame, uma tabela bem bonitinha aqui para trabalhar com dados. Né? Aqui, na hora da importação, não tratei com datas. Então, assim, qual é a vantagem de a gente trabalhar com data frame? Tudo que a gente faz hoje, né, a ferramenta que eu considero hoje mais poderosa para a gente trabalhar é com o data frame. E no caso, né, que envolveu as aulas passadas que nós demos, e a gente deu, pessoal que acompanhou no passado, foi realizar algumas operações aqui com o data frame que são bem úteis, né? Então, é muito fácil a gente fazer uma plotagem com o data frame. Por exemplo, esses campos aqui, né? Vamos pegar o campo close. Então, se eu selecionar dataframe.close, eu pego uma série, só do close. DT. Deu eu, porque eu coloquei o nome errado aqui do dataframe. Então, ele me seleciona uma série de close. Né? Ou seja, ele pega somente uma das colunas dessa data frame. Posso plotar ela aqui facilmente. Coloco um ponto plot aqui. Entendeu? E posso também fazer um filtro, que é uma parte que eu acho que do ano passado que nós vimos, que vale a pena a gente relembrar. Ou seja, se eu quiser, deste data frame, selecionar somente
alguns trechos, eu coloco o quê? Eu coloco uma chave nela, dentro do data frame, e faço uma seleção aqui a qual me interessar. Por exemplo, data. Ou, vamos ver, eu não sei se essa data está organizado no formato de data em si, que o Python entende, mas vamos tentar aqui. Ou seja, eu quero pegar todas as minhas datas que são maiores que, vamos pegar essa última aqui, essa aqui é a quinta mais antiga. Então, eu pegarei aqui 4 dias somente, desses 252 dias. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu estou fazendo um filtro de todo o meu data frame, selecionando somente aqueles cuja data é maior do que essa data que eu escolhi. Então, olha o meu resultado. Ele escolheu exatamente os meus 4 registros cuja data é maior do que essa data que eu escolhi. Se eu colocasse maior ou igual, dessa forma, ele vai incluir essa data de 26. Tá ok? Se eu colocar um plot aqui, ele me plota esses dados aqui, que são 5 dados. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá ok? E ele me plotou, esse data frame, ele possui todos os dados. Se eu quisesse plotar só o close deles, ou só o volume deles, plotaria. Então, é uma ferramenta bem flexível nesse sentido, né? Então, aqui eu plotei somente o volume, por exemplo. Não sei se ele tem a funcionalidade de barras, mas vamos tentar agora. Não tem barra, mas tem um plot normal. Então, essa parte de data frame, ele é bem interessante. Eu não sei, Luiz Gustavo, se você já chegou a fazer as tarefas de data frame, você chegou a ver a parte de dicionário. Olha, professor, eu fiz uns exemplos bem básicos, assim, só para, tipo, testar a função. Mas, assim, vou confessar que eu não fiz os exercícios todos, não. Mas essa parte de data frame é a que acho que é a mais importante para mim, porque acho que é a que vai mais impactar o trabalho que eu faço, de mexer com banco de dados e tal. Porque eu trabalho com... Eu, tipo, sou analista de banco de dados, né? Então, tô aprendendo Python aí para dar uma evoluída aqui no conhecimento e na prática também. Entendi. Não, sem dúvida, assim, você trabalha com SQL, né? Sim, muito, só praticamente. O Python, ele tem uma funcionalidade que é uma biblioteca de MySQL, e se você pega um data frame desse, com um código, ele já cria a tabela e já insere os dados nessa tabela de um MySQL, por exemplo. Ou você manda um comando MySQL e ele puxa esses dados MySQL jogando dentro de uma tabela, de um data frame, entendeu? Então, ele é bem interativo com o MySQL. São bibliotecas que você importa, você instala ela, importa e você trabalha diretamente. Entendi. Entendeu? Então, vale muito a pena. Então, é isso. Assim, para trabalhar bem com o data frame, eu recomendo manjar bem de dicionário. Tem aquelas aulinhas que eu fiz de dicionário. Então, vou botar aqui, relembrar. Vou colocar aqui um dicionário. No dicionário, você abre e fecha colchete. Né? E aí você instancia aqui um dicionário. Quando você olha aqui como é que ele é, vamos olhar como é que ele é. Ele é um colchetezinho aberto e fechado. Você já viu a parte de dicionário? Eu acho que eu falei da aula passada. Sim. Essa parte aí eu já estudei bastante, de dicionários, listas, tuplas. Ah, legal. Então, manjando essa parte de dicionário, ele já está bem fácil para ver essa parte de data frame. E aí, porque o data frame, quando você tem um dicionário, o data frame você cria ele direto de um dicionário, né? Simplesmente com a função de data frame mesmo, que é do Pandas. Você pode colocar assim.
um data frame aqui normal, né? Você usa a pandas e bota assim, data frame, dicionário. Aí você cria, vamos tirar aqui o nomezinho para ele me plotar aqui. Então, você cria um dicionário aqui, claro, está vazio, né? Mas ele diretamente ele pega todos os campos do dicionário e cria um data frame. E aí eu acho que, no caso, entender, eu acho que o mais relevante de data frame é entender esses filtros aqui que eu fiz um exemplo, né? Esses filtros aqui. E eu acredito que aí o resto, claro, tem vários detalhes. O data frame é bem extenso. Você consegue mudar o indexador, mudar o nome das colunas, criar novas colunas, várias coisas. Mas essa parte de filtro é que eu pelo menos, eu considero a mais relevante. Entendeu? Entendi. Então, legal. Bem legal essa parte. Acho que eu vou precisar meio que estudar bastante essa parte de data frame mesmo. E, tipo, além disso, o que eu ainda não faço ideia de como que deve ser, que a área que eu trabalho faz bastante a integração entre, tipo, aplicativos, né? Então, integrar o banco de dados, por exemplo, de uma planilha do Google Sheets, jogar ela para dentro do banco de dados, entendeu? Aí usar o Python para poder fazer essa integração. Enfim, só explicando um pouquinho mais do que eu vou ter que aprender em Python para o senhor. Não, legal. É bom saber. O Google Sheets, eu não sei exatamente. Eu sei que o Google Colab, esse Google Colab que a gente está usando, ele tem uma integração com o Drive, entendeu? Se você está logado no seu Drive, ele consegue interagir com o Drive e puxar dados do Drive. Eu não vou... Eu sei, porque eu tenho uma parte importante do Python ficar manipular os dados, né? Manipular arquivos, né? E o Google Colab, ele não é tão direto, né? Essa GUI, né, do Google Colab, essa IDE do Google Colab, né? O ambiente, ele não vai tão direto na parte de pegar dados nas pastas do computador, né? Tem que fazer uma transformação, não é tão simples, acho que tem que jogar para o Drive, aí do Drive ele conecta mais fácil. Entendi. Eu não vou ser tão especialista nisso, porque eu trabalho com o Jupyter Notebook. E o Jupyter Notebook você instala localmente e você consegue navegar, puxar os seus dados das pastas bem tranquilo. É bem o tranquilo Jupyter que mesmo. o pessoal usa mesmo aqui na área. Eu para estudar, assim, é porque me indicaram, né, durante umas outras aulinhas que eu estava fazendo, eu estou usando o PyCharm. Sim. Aí, mas assim, o pessoal usa aqui também o Jupyter. Eu dei uma olhada, assim, meio que por cima dos códigos de algumas integrações. Realmente tem uma liberdade bem boa. Eu nunca usei o Google Colab, né? Eu estou usando agora para aula. Eu até queria saber se eu não testei ainda para ver se eu consigo fazer esse upload das aulas no PyCharm. Não sei se dá. Acho que não, né? Porque o Drive ele tá ligado com o GitHub, né? Como você fica com a conta, e aí você tem o Drive, você tem o GitHub, você consegue essa integração, o Google Colab, ele tem acesso fácil a isso. Você dá autorização para ele, ele faz fácil isso. E muito embora eu não mexi exatamente com isso, porque as minhas integrações não são dessa forma, né? Eu uso sempre o Jupyter Notebook e integro com os meus arquivinhos ali na minha pasta mesmo. O que eu tenho é um file stream, né, o Google File Stream, que ele me cria uma pasta, um G dois pontos, que é um drive, mas o comportamento dele ali é de uma pasta normal. Então, eu não estou acessando o drive, né? O Jupyter pega coisas ali do file stream, mas não é drive diretamente o ambiente do drive.
ele olha como se fosse um diretório normal, porque o file stream te gera essa parte de um diretório normal, entendeu? Entendi. Não sei se você já mexeu com o file stream, mas eu Não, uso não. no meu ambiente de trabalho, eu uso dessa forma. Não, não. Assim, pode ser que o pessoal use, mas eu não cheguei a ver sobre, não. Você instala, né, esse Google File Stream, você instala ele e aí você loga ele numa conta de Gmail, né? Uhum. Que pode ser empresa e tudo mais, mas que tenha essa parte que utilize o Gmail, essa parte. Aí ele gera um diretório novo no teu Explorer. Aí fica lá um diretório. Então, aí você acessa, eu acesso com o Jupyter Notebook, eu acesso como se fosse um diretório normal. Entendi. Interessante, muito legal isso daí. E aí em outros micros eu faço download de rotininhas que fazem download de dados, e aí isso fica na rede, entendeu? Entendi. Ah, legal, bacana saber, professor. Obrigado. Legal. Que bom, então. E me diz uma coisa, o que mais que você queria tirar mais alguma dúvida? Me conta aí, você quer das aulas anteriores ou por enquanto tá de boa? Não, por Pode enquanto, compartilhar. acho que essa parte de data frame eu tenho que dar uma estudada melhor, mas assim, fora ela, eu entendi bem a de hoje do Try, o senhor explicou bem. Inclusive eu não sabia, e assim, tem umas coisas que eu faço que dá bastante para encaixar o Try, ia ser bem útil. Mas fora isso, o resto que eu estou estudando tá indo bem. Tá indo bem. Por enquanto. Legal. Beleza, show de bola. Hoje eu tinha colocado realmente essa parte como programação, porque eu queria ter mais. Porque é uma coisa mais fácil e não tão longa, e aí eu queria ter mais tempo para tirar as dúvidas anteriores, que eu vi que tinha pessoal entrando que não tinha pego desde o começo, então foi esse o motivo. Agora, se está bem assim, se você estiver tranquilo, a gente pode encerrar e ir para a próxima aula. Perfeito. E Por você mim, pode me mandar a dúvida também por e-mail ou por WhatsApp, que a gente vai conversando também. tá, pode ser. Essa semana eu confesso que na semana passada eu não estudei o tanto que eu queria estudar de Python, mas eu vou dar uma acelerada essa semana. Aí, se surgir alguma dúvida, eu tenho um monte de exercício aqui que eu tinha separado para fazer. Aí, se surgir alguma dúvida, eu mando uma mensagem para o senhor. Legal. Beleza. Show de bola. Obrigado, então. Obrigado, Obrigado, Gustavo. professor. Obrigado pela presença. Obrigado pela aula. Bom final de semana. Bom final de semana também para você. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.